a nossa ideia é falar um pouco sobre transição de carreira. Uhum. Mas para falar sobre isso é legal dar um pouco de contexto, dar um pano de fundo pro pessoal entender um pouco dessa história, né? Sim. Sim. Então, como eu já dei uma leve brifada aqui, tipo, a gente começou falando de academia, de faculdade. Sim. Se você puder contar um pouco pra gente dessa história, primeiro você falar um pouco de como começou a ideia da academia, você é formado em educação física, né? Correto? Isso, sou. E a Erika falar um pouquinho depois sobre a carreira dela, Sim. como que ela começou, qual foi os caminhos que levaram ela até a primeira fase aí da nossa história aí. Acho que seria legal. Boa. Aham. Como o Ronaldo falou aí, né, eu trabalhei 18 anos, né, com academia, né, antes de entrar nesse ramo aí da locação. Então, eu vim começar na parte do aplicativo já foi em 2019. Na época a academia tava um pouco fraca, né? Vinha aquela crise do país e, tipo, a galera ficando desempregada e a primeira coisa que a galera corta é a academia. E, tipo assim, então, quero ou não, eu tinha os custos fixos ali, né? Da academia, professor, funcionário, a galera toda pra manter a estrutura, aluguel. E, tipo assim, às vezes, tipo, chegava no inverno, saía questão de 50, 60, até 100 alunos, assim, tipo, e era uma grana legal que, que saía do nosso caixa e eu tinha que manter É. toda aquela estrutura. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa pra levantar uma grana aí pra tentar manter. Querendo, ou não, na época eu já tava casado, né? Então, o homem tem aquela questão, né? Pai de família tem que segurar as contas também. A mulher trabalhava, né? É. Graças a Deus na época também, já tinha um emprego dela bom também, me ajudava muito. Mas a gente, homem, a gente fica com aquela, pô, tem que correr atrás, tem que fazer alguma coisa a mais, né? E foi quando eu comecei com o aplicativo. Até o camarada meu de jiu-jitsu, o Rodrigão, ele falou pra mim, por que você não vai rodar no aplicativo? Você tem um carro aí e tal. Daí falou mais ou menos quanto que ele ganhava na época, né? Eu falei, mano, tá mentindo, né? Eu falei, será? Não é possível, né? E queira ou não, o aplicativo dá, né? A galera que trabalha, tipo, trabalha certinho, dá pra fazer uma graninha legal ali. Aí eu falei, vou cadastrar o carro, que eu gosto de dirigir, né? Então foi o que deu certo, assim. Aí comecei a rodar final de semana. Eu trabalhava a semana inteira na academia e final de semana eu pegava sexta-noite, sábado e domingo e comecei rodando aplicativo e comecei a gostar. E aí, por um período, eu consegui ajudar a segurar os custos da academia, né, com o dinheiro da rua e foi indo. Daí foi onde é que eu fui vendo o potencial no negócio. E logo em seguida também conversando com a galera, o pessoal, trabalho com carro alugado e tal. Daí foi onde é que, tipo assim, eu sempre trabalhei por conta, né? Então, tipo, eu tenho uma visão diferente. Sempre já penso como investir no negócio, né? E aí, pô, carro alugado e tal, eu comecei a conversar com o pessoal. Daí eu falei, pô, a gente tinha um carro, né? E aí eu tinha a ideia de comprar um outro carro para continuar fazendo, né, Uber e tal. Mas eu falei, não, em vez de eu comprar um carro melhor, eu falei, eu vou comprar mais um carro e eu vou ver essa parte de alugar. E aí foi onde é que a gente começou, né? Com a parte de locação. E. Só que começamos sem conhecimento nenhum, né? Na raça mesmo e na coragem, né? Tipo. E aí começaram a vir também os problemas, né? Porque aí vem multa, tem muitas questões que a locação Uhum. traz, né? E se você não tem o conhecimento específico da área, você apanha. A gente apanhou bastante. Só que eu sou um cara que, tipo, o Ronaldo conhece aí mais, né? Tipo, eu sou um cara que não desisto fácil das coisas, né? Então, tipo, que nem É, academia eu é fiquei. verdade. Eu fiquei com 18 anos com a academia, né? Ele não desiste Tivemos mesmo. nosso período, né? Passei pra frente, né? Foi onde que a gente foi mudando a questão da transição da carreira, né? Mas. E aí eu falei, não, eu preciso estudar, né? A gente precisa buscar conhecimento na área, né? A Erika já, ela foi É, meio que então. entrando obrigado comigo, né? Na área, Sim, né? Tipo, eu trabalhando, alugando e, enfim. E aí E ela já querendo já desistir. Dá muito problema esse negócio de locação e tal. Eu falei, não, mas calma aí, né? A gente precisa buscar o caminho. Vamos então, estudar, na verdade, buscar assim, conhecimento na área, eu né? falei, não, a gente precisa estudar, né? Eu tinha, como eu sempre trabalhei na parte administrativa, né? Eu sou formada em administração de empresa, então eu comecei lá no início, né? De tudo, eu comecei trabalhando como administrativo, né? De uma empresa. E aí eu fui crescendo na empresa. Então, assim, eu passei por todas as áreas da empresa financeiro, administrativo, vendas, e me identifiquei muito com a área de vendas, né? Então, eu trabalhei 13 anos nessa empresa, então foi uma bagagem para mim. Eu tinha muito conhecimento nessa área administrativa, né? E aí eu falei, não, a gente precisa organizar esse negócio, né? Porque não é que
não tá dando certo, eu acho que a gente não tá fazendo da forma correta, né? E aí eu falei, se eu for entrar com você, a gente precisa fazer da forma correta, né? Eu não pode dar errado. Eu falei, hoje eu trabalhava nessa empresa e aí acabei engravidando, né? E fui mandada embora, me dispensaram. E aí eu não podia errar. Eu falei, não, eu vou investir na empresa, né? Na parte dos carros. Na verdade, a gente tinha, igual ele falou, a gente comprou um carro financiado. A gente começou literalmente sem dinheiro. Sem nada. A gente tinha um carro e um sonho. Eu falo que era um carro e um sonho de ser uma locadora. E eu falei, tá, mas a gente precisa fazer certo, porque do jeito que tá super desorganizado e os problemas vêm, igual ele falou. A gente começou a alugar. A primeira pessoa que a gente alugou foi pro colega dele, que foi o Rodrigão. A gente não teve problemas, né? Porque era uma pessoa conhecida, tal. Só que aí quando a gente comprou o segundo carro, né? A gente já alugou para uma outra pessoa e a gente não tinha muito conhecimento. O nosso contrato não era um contrato feito, resguardado na parte judicial mesmo, ali, com advogado. A gente pegou um contrato de lan house e foi indo, sabe? E aí Jogaram no Google lá, contrato para locação de veículo. Isso. E Um aí camarada foi meu indo. que ajudou no começo, né? Um camarada que inclusive ele era do jiu-jitsu também. Ele já alugava, ele tinha 5 carros na época. E aí só que ele trabalhava com um contratinho de lan house também, tipo, um contratinho simples. Ele falou, ó, se quiser eu te empresto um contrato aí, você vai fazendo e aí foi assim que a gente começou. Né? Mas E faltava aí eu muita falei, coisa não, ainda, a né? gente precisa. E aí começou os problemas. Aí era carro batendo, era motorista que não pagava a semana, Puta. e multa, e aí sem gestão, né? Uhum. Começa a dar muito ruim, né? E aí a gente falou, não, a gente não pode errar. Eu falei, eu fui mandada embora, eu recebi uma rescisão, né, da empresa. Eu falei, eu tenho um conhecimento na área administrativa, porém eu não tinha um conhecimento da área de locação. Era algo novo para nós, né? Tanto para ele também quanto para mim. Falei, vamos estudar, vamos procurar curso. Eu falei, porque se existe Movida, Localiza, esse ramo é um ramo bom. A gente que não tá sabendo fazer da forma correta. E aí foi o que a gente fez. Aí a gente começou a estudar, procuramos um curso, e aí fomos aprimorando, né, o negócio. E aí as coisas foram começando a se alinhar, né? Mas aos pouquinhos a gente foi comprando mais carro. E assim, como eu falei, a gente começou sem dinheiro, então eu tinha um nome muito bom, porque eu trabalhei muitos anos, meu score era um score bom. Ah, não tem dinheiro, mas eu tenho o nome. Tem crédito na Não frase. Tem o tem nome, tem crédito. tudo, né? Né? Tem o crédito. Então, vamos investir nesse negócio, vamos financiar carro. E aí a gente começou a financiar e colocando o carro para alugar. E aí as coisas foram se ajeitando, né? Tudo no começo, quando você começa sabendo nada, e aí vem aquele monte de informação, de conhecimento, falar, não, eu tenho que aplicar isso na empresa, né? No caso. Na época a gente nem era empresa ainda, locadora, né? Não tínhamos a locadora aberta ainda, porque a gente tinha poucos carros. Mas quando a gente começou a colocar em prática, a gente se deparou no quê? No vício do que a gente fazia. Aí eu tenho que fazer isso, por exemplo. Eu tenho que pedir uma calção. A gente não pedia calção para o motorista. E aí, quando vinha os problemas, a gente não tinha reserva, porque o motorista não dava, porque a gente não pedia. E aí, quando o motorista entregava, não pagava o carro, porque acontecia alguma coisa na vida dele, não priorizava a locação, não tinha semana antecipada. Enfim, a gente fazia tudo errado. E aí, quando falou, não, tem que pedir uma calção pro motorista, tem que pedir a semana antecipada. Ai, o motorista não vai querer pagar. Porque na nossa cabeça, a gente só ia alugar para aquelas pessoas ali que estavam alugando com a gente, mas não. Tinha um universo de possibilidades por trás que a gente não enxergava.